romance com suspense psicológico e traz alguns elementos como o drama familiar, como romance, como determinação, superação, e traz também algo muito interessante, que é sobre a descoberta por um casal muito apaixonadinho, recém-casado, de um transtorno que muita gente não conhece, que se chama transtorno dissociativo de identidade. Bom, meu nome é Antônio Carlos, hoje eu sou professor de História. Eu fui punk lá no final dos anos 70, início dos anos 80, e escrevi alguns fanzines, né? Em 88 eu fui para a universidade, para a PUC de São Paulo. Eu era um aluno bolsista e tinha uma disciplina chamada historiografia, e eu fiz uma pesquisa então sobre os fanzines. Esse aqui é o meu livro, Imunidade Coletiva, só entra aqui quem trouxer socorro. É uma trama que se passa em São Paulo, na região central da cidade. Toda a ação do livro se passa em um único dia, a ação central, o núcleo do livro, assim por dizer, se passa em um único dia, né? Não é propriamente sobre a pandemia, né? A gente desenvolve mais isso a seguir, mas é um livro sobre relações e sobre situações urbanas, como é a minha obra, né? A obra de literatura ficcional aqui em São Paulo. Na Aurora da Vida, a Eternidade é um livro de conversas sobre Álvares de Azevedo, um ícone da nossa literatura, o maior poeta romântico. Nesse livro eu entro em contato com escritores, com autores que escreveram sobre a vida e a obra do poeta, e nós batemos um papo. Então eu convido esses autores, tanto de livros antigos, bem antigos, quanto de livros mais recentes, eu os convido para tomar um café comigo, para tomar um chá, um vinho, dependendo da ocasião. É um pouco dessas cidadezinhas, uma homenagem minha, talvez, para essas cidadezinhas do interior do Nordeste, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, até mesmo de São Paulo, onde o tempo é diferenciado, não é aquele tempo metropolitano, onde a gente corre o dia inteiro e trabalha, não se sabe nem para quê. Em Firmina vive-se o momento presente, as portas são abertas, o cheirinho de bolo para você entrar num vizinho, bater um papo, você fala sobre as pessoas, tem aquele senso de comunidade. Meu nome é Alex Xavier, eu sou jornalista e escritor aqui de São Paulo. O livro é uma coletânea de contos, são 21 contos, todos eles se passam no universo do jornalismo. Então, são histórias de redação, de jornais, são histórias de reportagens, mas nem sempre a matéria em si, a pauta em si que os personagens estão atrás, são o foco das histórias que eu estou contando. Olá pessoal, meu nome é Davi Melo, autor do livro Belchior, Unhas e Camisetas. Este é o meu livro Belchior, Unhas e Camisetas e Outras Histórias. E é um livro de contos narrados em primeira pessoa. E esse personagem ele vai passar por diversas situações cotidianas, entre amor, desamor, encontros casuais, a paixão à primeira vista, entre outras situações assim cotidianas que a gente sempre se depara por aí, mas que às vezes nem são levadas em conta na correria do dia a dia, e que nesse caso aqui do livro ele vai evidenciar e vai iluminar essas situações. Eu sou o Mário Baggio, sou escritor e vou falar hoje do meu último lançamento de contos, que é o livro Verás que Tudo é Mentira, que eu lancei em 2020 pela editora Coralina. O Verás que Tudo é Mentira é uma coletânea de histórias abordando, em maior ou menor grau, a questão da aparência das coisas. O que é fato, o que é verdade, o que é mentira, o que é a versão mais conveniente do fato. Oi, eu sou Nathalie Lourenço, eu sou paulistana de São Paulo e eu sou a autora do Sabor Idêntico ao Natural, que é um livro de contos de ficção científica, que eles abordam um futuro que não é muito distante do que a gente tem agora,
É um futuro virando a esquina, assim, com pequenas inovações que mudam um pouco o mundo que a gente tem hoje, né? Diante dos Meus Olhos é um romance, foi publicado pela Editora Reformatória em 2019, e ele conta a história do relacionamento entre um pai e um filho, que nunca se deram bem, né? Eles sempre mantiveram um relacionamento meio protocolar, e o romance começa no momento do velório do pai. O filho encontra um antigo amigo do pai e começa a contar para esse amigo a respeito de uma viagem que foi a viagem derradeira deles, que culminou numa separação de fato. Por Amor Eu Te Benzo, Eu Te Curo, Eu Te Livro, As Benzedeiras de São Paulo. Ele é um livro de 2021, saiu pela editora Telucaso, em coedição com Alcaçuz. É um livro que recebeu em 2020 do edital PROAC daqui de São Paulo o incentivo da produção e publicação para livros com temáticas sobre o patrimônio material e imaterial do estado de São Paulo. Ele é um romance, ele é catalogado como um romance, mas ele é um livro híbrido, pois ele mescla a ficção com a pesquisa de campo histórica e jornalística sobre as benzedeiras e o seu ofício. Não Vencer Não É Perder é um livro que eu escrevi sobre meus primeiros 13 anos com o The Bombers. Então é um livro que conta a formação da banda, ou a ideia de formação de banda, ou a intenção de formação de uma banda um dia, né, em 94, por uma pessoa que não sabia tocar, não sabia o que fazer com o seu instrumento musical, sou eu. E o livro vai até 2008, que é quando a banda dá uma pausa nas atividades e para retornar em 2012. Um livro de contos chamado A Maturidade Angustiada. São contos, 11 contos, escritos entre os anos 2000 e os anos 2010. E aí eu falo muito sobre a vida da classe média, né? A vida, às vezes, tanto opressora, tão oprimida, né? E opressora também, da classe média brasileira, a partir de percepções de homens de classe média, dos seus 40, 50 anos, sobre tudo que poderia ter sido feito e não foi, sobre as desilusões, sobre as derrotas, sobre as perdas. Olá, meu nome é Sandro Ornelas e eu venho falar do meu último livro de poemas, o quinto, intitulado Dói-me Este Mundo de Violentas Esperanças, lançado final de 2021 pela editora Patois. Não especificamente ele queria tratar de pandemia, mas foi inevitável, está dividido em 7 partes, mas sem dúvida ele tem o espírito dos últimos 2, 3 anos do Brasil, desde que nós entramos numa grande espiral de autodestruição como nação e como povo. O Eutanásia Blues, ele reúne alguns poemas que eu escrevi nesse primeiro momento, né, de pandemia. Enfim, são poemas melancólicos, irônicos, até mesmo, como alguns colegas já disseram, nihilistas, né? Eu sou o Daniel Zóia, mais conhecido como Zóia. Eu lancei agora no final de 2021, faz poucos meses, o meu segundo livro, Tem Gente que Morre de Medo do Centro, que é esse daqui. Esse livro contém um conjunto de textos numa suposta estética marginal, concreta, urbana, cotidiana e também intimista. Eu sou Rita Santana e eu trouxe o livro Cortesanias, o meu último livro publicado, para fazer uma apresentação dele. É um livro que trata de questões sociais, mas principalmente questões plásticas. É um livro de contemplação. Eu acho que é um momento em que eu paro para escrever sobre algumas paixões que eu tenho. Quan e os Indícios Mortais é o meu primeiro livro. Ele é uma ficção científica que na verdade seria um romance-aventura que se passa num futuro distante.
onde os avanços não são só tecnológicos, mas também são avanços espirituais e paranormais. Conta a história do policial Lau Venner, que investiga o caso de um clone assassino. Essa investigação ela vai se complicar e vai tomar um rumo bem diferente do que ele imaginava. Bom, o Incabível, ele é um livro de poemas que fala sobre transtornos alimentares. Então eu coloquei ali em forma de versos todas as experiências, os desafios e as vivências que eu tive com a anorexia e a compulsão alimentar. É um livro dividido em capítulos, que são as faixas de peso que eu fui perdendo e as faixas de peso que eu fui ganhando com a compulsão, perdendo com a anorexia e ganhando com a compulsão, até chegar, depois de muito tratamento, a um peso estável, que é o último capítulo do livro, que é o 55. Oi, eu sou o Márcio Snow e eu vim aqui apresentar o meu livro Na Linha de Frente, que é um livro que eu fiz sobre minhas experiências com oficina de zines, que eu dou desde 2005. E eu conto um pouco essa minha história, esses relatos de experiências nesse livro aqui, né? Que além disso, além de contar esses relatos de experiência, eu dou algumas dicas também, né? De como você preparar uma oficina, para como você fazer um projeto, preparar uma feira de publicações na sua escola.